Agora eu vou chamar a Ana Lúcia Niepceron, né, que vai falar sobre o processo de desenvolvimento de produto. A Ana Lúcia é um ícone no mercado de modelagem, né, nacionalmente reconhecida pelo seu trabalho. Ela é arquiteta pela FAO-USP em 1980, estudou modelagem e começou a atuar na área de moda como modelista industrial, unindo os conhecimentos da arquitetura à modelagem. Na década de 90, foi chamada para trabalhar nos primeiros cursos superiores de moda no Brasil. Atualmente, é docente dos cursos de pós-graduação e coordenadora da pós-graduação Excelência em Modelagem da Orbitato, que a gente tem um grande orgulho de ter como parceira também essa escola, que é aqui em Pomerode. Em seu currículo estão a coordenação de produtos e gerenciamento de equipes das marcas como Fórum, Tufiduec e Odyssey. É consultora de desenvolvimento de produto com ênfase em modelagem. Então, acho que agora a gente está fazendo uma transição, né? Passamos pelo mercado, vimos aqui uma marca, e agora a gente vai começar a parte mais técnica do nosso evento aqui. Muito obrigada, Ana Lúcia, por aceitar o nosso convite. Mas eu queria agradecer a Electra, fiquei bem surpresa com o convite da palestra. E é verdade que já tem um namoro aí, uma parceria com a Electra desde 1996, dentro da Fórum, com o início do Modares, né? E, na verdade, eu sou uma pessoa absolutamente obcecada por modelagem. Essa é a palavra, é obsessão. Pesado, né? Mas é que se não formos obcecados, não tem modelagem, né, gente? Vamos combinar que modelista tem que ter esse dom, né? É uma escolha. Às vezes a gente cai de paraquedas na história, mas é uma escolha que num determinado momento você para pensar: é isso mesmo que eu quero? Eu mesma, depois de anos de trabalho, cheguei um dia e pensei assim comigo: acho que eu vou largar tudo. Não aguento mais isso daqui, porque foram muitos anos para ver o que está acontecendo hoje. É muito emocionante ver tanta gente reunida falando a mesma coisa, né? Com a palestra de todos que vieram antes, a gente percebe que tem uma coerência de pensamento e que algumas palavras se repetiram, porque, na verdade, hoje tudo isso faz muito sentido na vida desses profissionais e começa tudo isso no coração de cada um, né? A gente falou também, a Daniela falou super bem dessa coisa da emoção, né? A emoção, ela não está dissociada da razão, mas, na verdade, ela move a gente para caminhar no mundo, pelo menos a mim, né? Então, como eu disse, eu estou super emocionada. Vamos falar um pouquinho. A Electra me pediu para falar sobre a minha experiência com desenvolvimento de produto e como que eu aplico essa minha experiência nas minhas aulas, porque a minha formação... Vamos falar, senão eu vou falar sem o... A minha formação é em arquitetura, eu estudei de 1975 a 1980, por favor, não façam as contas. Eu era uma apaixonada por arquitetura, mas modelagem desde 1974. Só que... O que era modelagem aqui no Brasil em 1974, né? Eu comecei a estudar modelagem em 1974 e atuar como modelista em 1984. 4 anos depois de que eu estava formada. A modelagem era uma paixão porque eu sou de uma geração onde a mãe, a avó costurava a roupa, né? Até minha adolescência, nos anos 70, muita calça de pata de elefante com toda essa altura foi feita de veludo turquesa, laranja. A gente estava na época dos anos 70. Você está rindo porque você também estava lá nessa época, né? E aí era costurada, foi costurada pela minha mãe, mas eu já opinava, eu já queria, né? Nos anos 60, minha mãe tinha uma costureira que costurava para ela e eu tinha uma
Imagina, nos anos 60, criança ainda, né? Com 9, 10 anos, eu tinha uma costureira que costurava a roupa para mim. Era um luxo isso. Aí começaram as primeiras compras nas galerias, nas lojas de rua, nas lojas de departamento, e até que veio realmente esse boom da indústria da moda no Brasil, né? Então, modelagem, eu fui estudar em 74, e meu pai falava assim para mim, quando eu fui fazer arquitetura, porque você só podia escolher medicina, engenharia, arquitetura, direito, economia e administração, acabou. Né? Não tinha todas as opções que a gente tem hoje, não tinha curso de moda, não tinha nada disso. E aí eu fui fazer arquitetura, porque eu também amava arquitetura, trabalhei nessa época. E aqui um pouco das empresas por onde eu passei, porque alguém um dia falou assim para mim, pedra que muito rola não para em lugar nenhum. De fato, não para mesmo, porque o meu espírito ele é muito dinâmico, né? Eu fiquei por algum tempo... Bom, aqui são algumas dos lugares por onde eu passei. Atualmente, há muito tempo já eu continuo aqui no Sul. Eu estou querendo mudar para cá, viu, gente? O ano que vem vou estar aqui. Já convenci o marido. E na Orbitato, desde... Faz uns 8 anos que a gente está lá fazendo um trabalho. A Celane foi aluna minha na pós-graduação da FAAP em São Paulo. E como ela tinha sido coordenadora de curso de moda aqui no Sul, ela resolveu abrir Orbitato, que está aqui representada hoje pela Sheila. E foi um trabalho bem bacana que a gente conseguiu fazer e continuamos fazendo por lá. Eu não posso falar de desenvolvimento de produto sem fazer essa relação modelagem-arquitetura, que eu acho que a arquitetura pautou muito o meu trabalho dentro de desenvolvimento de produto. Nas duas, a gente tem projeto, matéria, dimensionamento, forma e público-alvo. A nossa amiga aqui já falou disso também, de projeto, e eu acho que essa é a palavra que exemplifica melhor o trabalho do modelista. Gente, as pessoas falam assim, você trabalha com moda, você é estilista? Eu falo, não, sou modelista. Ah, tá, então, sou modelista com muito orgulho, hoje muito mais do que arquiteta, mas a modelagem, se vocês não sabem, a bola da vez é da modelagem, né? É um processo que vem vindo aí de anos, mas agora não tem mais para onde correr, né? O empresário ele tem um produto maravilhoso, um departamento de criação que projeta produtos incríveis, ele tem acesso à matéria-prima, ele tem um marketing melhor ainda, mas se ele não tiver uma equipe de modelagem que corresponda a todo esse investimento em criação, em matéria-prima, em qualidade, em marketing, ele, vou dizer para vocês, ele não tem muita coisa. Porque o que segura é o produto. A modelagem ela pode levantar uma coleção, como ela pode derrubar uma coleção. Então, projeto, matéria, dimensionamento, forma, público-alvo. E aqui, passando rapidamente, são algumas imagens para mostrar como as coisas se falam, né? Em termos, aqui ainda um pouco falando eu, arquitetura, modelagem, né? Só vou passar as imagens. É um pouco para onde o meu olho olha sempre, né? Eu sou uma pessoa muito visual. A Zaha Hadid é uma arquiteta, né? Nascida em Bagdá, em 1950, e todo mundo, muitos devem saber que ela fez esse projeto de sapato, né? Então, a arquitetura, ela está ligada com arte, ela está ligada com moda. Esse projeto é dela, e o sapato também, né? Aqui não tem muito o que falar, é só curtir. E aí chegamos lá, nos anos 90, marcas que fizeram diferença na minha vida como profissional. A primeira delas foi a Tirol,
e tive um prazer enorme de trabalhar com eles, Infantil, uma marca de São Paulo, não sei se vocês conhecem, mas uma marca que está até hoje aí fazendo um produto de qualidade, de excelência em todos os níveis, né? E aqui eu não vou falar para vocês sobre performance de empresa, tá? Eu vou falar do que eu acredito em desenvolvimento de produto focado mesmo no modelista, vocês que são muitos alunos aqui presentes e ex-alunos, tá? E dentro da Fórum Triton Tufi do EC, foi o maior tempo que eu fiquei numa empresa, 7 anos. Foi suficiente para encarar o desafio, participar de grandes mudanças dentro da empresa e depois, quando a gente não tinha mais nada que trocar, eu pedi para sair. Eu tinha falta de ar todo dia. E o médico da empresa falava, você não tem nada no pulmão. Eu falava, graças a Deus que eu não tenho nada no pulmão, mas alguma coisa, o bichinho do coçar já estava ali, né? E, enfim, depois deles veio a Iodice. E o que aconteceu comigo dentro da Fórum da Triton Tufi do EC? A gente começou com produção interna, as coleções eram muito grandes, elas tinham mais ou menos 1.200 itens, mix grande de produtos. E depois de um determinado momento, a empresa decidiu terceirizar. E a gente, isso eu estou falando, gente, entre 1995 e 2003, tá? Essa terceirização foi um desafio enorme, porque o desafio era manter a qualidade do produto. Isso realmente foi um aprendizado sem tamanho, de uma empresa que produzia tudo internamente. Decidi que ia terceirizar tudo, e eu falo tudo. Mas não é assim, terceirizo primeiro um segmento ou uma marca e depois terceirizo daqui a um tempo outra e depois outra. Não, é assim, hoje fabricamos tudo, amanhã terceirizamos tudo. Tudo. Assim, ó, virou a página e virou tudo de uma vez só. E, graças a Deus, tínhamos a tecnologia à disposição, porque senão não teria sido possível. Nada disso, né? Então, quais foram as atividades desenvolvidas? Eu trabalhava na Tirol quando fui dar uma aula para, que era na época a esposa do Tufi, e mais 2 estilistas, fui dar uma aula de modelagem, e aí na conversa eles falaram, a gente está com muito problema de modelagem, vamos lá, não quer ir trabalhar na Fórum? Aí eu fui, e eu entrei via industrial. Né? Fui contratada pelo Isaac do EC, que era o irmão do Tufi, que fazia a ponta, criação, marketing industrial. E aí ele me deu autonomia. Isso foi assim um grande avanço, porque às vezes você é contratado para fazer um trabalho e na hora você não tem autonomia para tomar decisões, né? Então eu contratei e formei equipe. Fizemos, o objetivo era fazer a inter-relação criação, modelagem, produção, porque tinha um gap aí enorme, porque o estilo criava, a produção queria matar o estilo e a criação queria matar a produção. Era uma briga assim, sem limites. E a modelagem estava lá, ela existia, mas ela não tinha voz e nem fazia esse link, né? Daí o que aconteceu? A gente pensei assim comigo, além de contratar a equipe, que já é uma coisa que você tem que ter talento, né? Para contratar a equipe você tem que entender um pouco do que seria o perfil desse profissional, ter um faro, eu tenho um faro para isso. Eu sempre, quando vejo uma pessoa trabalhando, eu já logo percebo qual que é aquele potencial que a gente tem ali. E creiam, todos temos um potencial a ser desenvolvido. Não tem gente ruim, gente boa. Não tem isso, no meu ponto de vista, né? E aí a gente fez a criação e consolidação de tabela de medidas do corpo do público-alvo. Claro, né? Sem isso,
Você não vai a lugar algum. Porque, assim, hoje quando você vai nos cursos de modelagem, que você chega lá, os modelistas vêm, e eu falo assim, qual que é a tabela de medidas de corpo que você usa na empresa? É normal que elas tenham algumas diferenças, porque ela está focada no público-alvo daquela empresa. Mas tem gente que nem tem. Então, eu não sei como que as pessoas trabalham. Né? Então, assim, se você não começar pela essa tabela de medidas de corpo do público, inclusive, uma época eu tive fazendo um trabalho, ia fazer um trabalho, acabou não resultando numa empresa em São Paulo. Quando eu visitei a loja e a estilista estava me mostrando o produto, ela falou, esse produto é para classe AA, né, que nem a que compra lá o relógio, né? E aí conversando, olhando o produto e tal, não sei o quê, eu falei assim, bom, e vocês, qual é a grade que vocês fabricam, né? Era uma pergunta meio de modelista mesmo, né? Aí ela falou assim, a gente faz até o 44. Eu falei, sei. Mas quer dizer que, mas esse 44 veste 44? Veste 44, veste. Eu falei assim, mas e se chegar uma poderosa aqui, que não for 44 que vocês vestem, e for uma 46, o que que acontece? Ah, ela não compra. Eu falei, como é que é? Não, ela não compra, porque aqui assim, não é uma questão de dinheiro. Se a mulher não for magra, ela nunca vai encontrar o produto para ela aqui. Não basta ter o dinheiro, ela tem que ser magra. Eu falei, ui, tô fora. Né? Tô fora, né? E aí foi triste. Porque eu falei assim, mas deixa eu te perguntar, você vende para que faixa etária? Ah, não, eu vendo dos 15 anos aos 70 anos. Eu falei assim, e essa mulher de 15 anos passou a vida inteira tendo o mesmo corpo até os 70 anos? Tem. Tem. Aí eu fiquei pensando como eu tô por fora, né? Como eu tô por fora, como eu tô na massa, né? Como eu faço parte da massa, né? E é uma coisa terrível isso. Então, tabela de medidas. Elaboração de bases para produtos de linha com venda em toda a coleção. Por favor, gente. Modelistas já sabem, né? Todos que já fizeram aula comigo já sabem. Uma parte da coleção se repete, né? Aquele produto que a empresa vende sempre. Eu não estou entrando aqui em discussão em questão de estilo, de nada disso. Eu estou entrando nas nossas problemáticas diárias, né? Você tem que elaborar bases. Qual o problema? Ah, mas e depois o estilista pede para mudar a base? Porque mudou a coleção, mudou o estilo, então ele não quer mais aquela base, ele quer outra. Bom, você cria uma outra e bota o nome nessa outra. Ah, mas aí vai chegar uma hora que eu vou ter uma coleção de bases, whatever. Mas você tem que partir de um mesmo lugar, porque o cara está lá desesperado, tendo que fazer 150 referências, cada modelista, estou falando besteira? 100, 120, 150 referências, cada modelista modela numa coleção. Quer dizer, não sei muito, se eu estiver falando besteira, pode ter menos, mas os que estão lá pressionados vão fazer isso daí, né? Enfim, pré-análise dos desenhos. Não se fazia pré-análise dos desenhos do modelo da coleção. O estilista desenhava a frente e não desenhava as costas. Aí vinha para distribuir o desenho, você falava assim para ele, mas as costas... Ah, você faz aí o que você achar melhor. Porque faz umas costas básicas. Tá certo. Mas então você fala para mim, como é que é para vestir essa roupa? Ah, como assim? Eu falo, como é que é para vestir? Vestir? Como assim vestir? Vestir para entrar na roupa. Como é que você faz para entrar na roupa? Onde vai estar aberto? Que tipo de abertura, que tipo de fechamento você quer? Ai, mas
mas precisa disso? Né? Ou as pessoas acham que a responsabilidade é toda do modelista e não é. Nós não estamos falando aqui de trabalho de equipe, de cocriação. Uma parte da criação do estilo depende do modelista. Tá, mas e o modelista? Ele vai entrar na cabeça do estilista? Aí muda o estilista, você ficou perdido, né? Aí muda a modelista, aí na empresa, a modelista que fazia para aquele estilista já não é mais o mesmo, e o produto vai ficar nessa sanfona, cada hora vai mudar? Não, não pode ser, né? Então, hoje realmente eu vim aqui para falar para vocês que o calo no pé está nessa relação ainda que não está bem azeitada. Essa relação criação-modelagem. Porque a modelagem ela está completamente adestrada para trabalhar a favor da produção. Porque a tecnologia te leva para essa organização material e mental. Só que se lá no início não existe essa relação ainda totalmente evoluída, vamos falar assim para ser bem delicado, essa evolução nessa relação ela é urgente, senão a gente está perdendo tempo. Bom, mudando aqui. A gente faz análise da adequação ao maquinário, nem precisa perguntar para o estilista se ele sabe que máquina que é, porque ele não vai saber, né? Há exceções à regra, mas na totalidade não existe esse conhecimento. E cronogramas adequados aos tempos de cada etapa do desenvolvimento. Essa parte ela é super importante, porque sem cronograma a gente não consegue planejar o tempo da gente com o que a gente tem para desenvolver. A necessidade da peça piloto e quando? Se vocês hoje botarem um monte de modelistas juntos, e aqui tem muitos, e você fala assim, não vai mais poder pilotar. Vai ter uma revolução aqui. Mas eu acho que nada é radical. Acho que a tecnologia vem para te mostrar, como no exemplo daquelas empresas que começaram a testar e comparar o 3D com a peça piloto real para ter mais essa segurança, né? A prova de roupa, ela é sempre um caos. O modelista nunca tem voz para falar, chega, não muda mais. Não faço. Sai da minha frente agora que vai voar tesoura. A gente brinca com isso, mas isso é muito sério. Por favor, pessoas que fazem a coordenação dessa área de criação, isso é uma dor que não vai ter fim nunca. Enfim, depois liberação para mostruário, para produção, correções, gradação, ficha técnica. Eu teria aqui várias histórias para contar para vocês que não vai dar tempo. Aí vem o lançamento da coleção e a atenção no varejo. Isso é muito legal, porque o modelista ele tem que ter o feedback comercial quanto à vestibilidade. Vestibilidade é uma palavra que a gente convive diariamente, né? Problema, qual é o ponto de pressão e conflito? A necessidade do estilista conhecer tecnicamente o produto que deseja, que cria, que desenvolve. Ele não vai fazer modelagem, ele não vai costurar. Eu sou modelista, eu não vou costurar, eu não vou criar. A costureira, a produção não vai modelar, ela não vai criar. Mas a gente trabalha para um único objetivo, que é o produto. E se eu souber de todas as etapas, e se eu tiver conhecimento de todo o processo, de como cria até no varejo, o que vendeu, o que vestiu, o que não vestiu, eu quero saber se vestiu. Vestiu? Tá ótimo. Não vestiu, quero saber porque não vestiu. Né? Eu vivo andando na rua olhando as pessoas de costas. Elas estão andando na minha frente. Eu olho de que maneira que elas estão vestidas. Eu faço um raio-x, eu olho o que eu gosto
e eu olho o que eu não gosto também, porque eu quero fazer essa relação. Por que que eu não gosto? Eu, pessoa, né? Aí, de repente, eu corro na frente da pessoa, que nem uma louca, viro de frente assim, e fico fazendo cara de paisagem só para ver a pessoa vindo de frente. E a gente tem que ter essa curiosidade da observação e esse olho muito aguçado para enxergar o que os outros não estão enxergando, porque o nosso trabalho é trabalhar em função de um resultado visual e desse conforto de vestir. Então aí o cara vai propor os modelos dele e ele não entende, ele não faz nem ideia por onde que começa. E aí você fala para ele, vamos voltar aqui. Então qual vai ser a profundidade dessas pregas na cintura? O quê? A profundidade das pregas na cintura. O cara nunca teve... Você está rindo? É a realidade, amigo. A gente está sofrendo. Não, mas acontece em todas as empresas, não é na sua, é em todas. O grau que acontece, ele vai mudando, mas aí acontece. O cara tem lá tudo de bom e do melhor, mas continua acontecendo esse problema, esse, sei lá, não sei nem mais o que falar. Pronto, falei. Eu não queria falar, mas falei. A gente manda muito bem, fala sério. Voltou? O modelista, gente, sem ele não tem produto também. O domínio da técnica é libertador. Libertador de uma maneira que só experimentando para saber. E não dá a técnica, dá as técnicas, todas são bem-vindas, claro, todas, né? Desde você aprender com aquele alfaiate lá da cidadezinha, até você ter a tecnologia de ponta à sua disposição. Todo mundo vai ter alguma coisa para te acrescentar. O aluno vai ter uma coisa para te acrescentar. Eu sempre falo que eu gosto de dar aula porque eu sou egoísta, não é porque eu gosto de dar aula. É sério, é assim, enquanto eu estou ensinando, eu estou aprendendo. Porque eu só posso falar daquilo que eu vivi, da minha experiência, né? E o aluno, ele é meu passaporte para o futuro. Vejam só. Você trabalhar com gente jovem é a melhor coisa que tem, porque ele está olhando para aquele mundo que você ficou 30 anos olhando, mas ele olha com outros olhos, né? E a gente cresce nessa troca. Aí aqui, eu tenho que pensar, analisar. Eu começo pensando, analisa, projeta, experimenta com inteligência e organização, olha de perto, olha à distância. O modelista trabalha muito de perto. E às vezes, para enxergar a modelagem, você tem que recuar. Eu acho que vocês estão entendendo do que eu estou falando, que eu vou ter que enrolar a língua agora. Concluir para o momento... Obsessão pelo design inteligente, um olho no presente e o outro no momento seguinte. Porque não é no futuro, é daqui a pouco. Essa sequência infinita é um processo de acúmulo de experiências que nutrem o próximo passo para o aprendizado. É tornar o aprendizado consciente cada etapa do processo. Isso chama metodologia processual. O cara não pode estar ligado no botão automático, no piloto automático. Ele tem que pensar, ele tem que analisar. Mas não tem tempo isso. Na hora da coleção, eu não tenho tempo de fazer isso. Então, eu vou trabalhar em aula, como que eu aplico? Eu trabalho o pensamento, as habilidades, o refinamento do olhar. O refinamento no olhar. Quem é meu aluno ou foi que está aqui nessa sala sabe muito bem do que eu estou falando. E eu posso garantir para vocês que eu não estou falando nenhuma bobagem. Design, técnica e produção. As dúvidas trocando experiências, momento de exercitar de forma diferente da rotina de trabalho. Aqui eu estou falando da hora que o cara tira a cara dele da frente do computador e ele tem aquele prazer de fazer diferente. Para poder voltar para frente do computador e enxergar com outros olhos. E dar continuidade no trabalho dele de uma forma mais preparada, né?
Então, é um momento de experimentação. Aí eu pergunto, você tem uma fita métrica na bolsa? Às vezes pergunto para o modelista, tem modelista que não tem. Já vou ficar com o pé atrás, mas tudo bem. Você sabe o que você tem no seu guarda-roupa? O seu próprio guarda-roupa é um universo de pesquisa. A gente fala assim, traz a sua roupa preferida do guarda-roupa. Aí conta a história para mim. Ah, bom, não dá para contar a história toda agora, mas o guarda-roupa da gente, o guarda-roupa pessoal, é um universo ilimitado de pesquisa. Não precisa nem comprar roupa nova, só com o que você já tem lá dentro. O seu pensamento é mecânico? Olhar para o mesmo com novos olhos. Gente, o mundo se veste de básico. Tudo bem, tem a questão do básico diferenciado, dessa busca pelo diferente, mas o básico, você tem que olhar para ele e entender aonde ali ainda aquele desenho pode ser mais belo. É possível. Passei 8 anos no Orbitato pedindo para trazer uma camiseta regata, olhar o básico com olhos diferenciados, né? Eu pedia para trazer uma camiseta regata e se eu fechar o olho e falar assim, o que é uma camiseta regata? Todo mundo fecha o olho e sabe o que é uma regata. Aí não tinha uma igual à outra. Uma alça era mais estreita, mais larga, mais junto, mais afastado, decote mais alto, decote mais baixo, cava mais alta, cava mais baixa, mais longa, mais curta, mais justa, mais solta, nadador mais estreito, nadador mais largo, todas eram regatas. E isso é muito interessante porque quando você vai projetar, você vai pôr o seu olhar para aquele produto. E o que vai fazer o cara que entra na loja comprar o seu e não comprar o outro? Né? O desdobramento do básico, o desenho reproduzido, o olhar da contemporaneidade, a descoberta do novo no detalhe. E nas proporções do desenho. E a sutileza faz diferença. Se você disser para mim que meio centímetro não faz diferença, eu vou bater o pé e vou dizer para você que faz toda a diferença. Para mim. Sem tecnologia não há presente nem futuro, principalmente quando se fala em produção. Eu ensino modelagem para pessoas que trabalham só com tecnologia, para pessoas que trabalham de forma combinada ainda, e para pessoas que não vão trabalhar nunca com tecnologia. Porque o ensinar a modelagem, ele passa não necessariamente pela tecnologia. A tecnologia ela vai te organizar, vai interrelação das áreas, vai te dar agilidade, informação instantânea, ela não tem fronteiras, em curtos processos, a tecnologia é inteligente, pensa e te dá opções, ela te dá segurança, necessita investimento material e humano, e quem que decide, quem que projeta e quem opera, somos nós os profissionais. Então, um pouco como você falou, né, Daniela? Mesmo que a tecnologia esteja presente numa empresa ou na vida de um modelista, nem sempre é suficiente. O cara tem que estar ligado para fazer melhor uso daquela tecnologia. E o que eu acho incrível da Lectra é que ela não faz essa via só de um lado. Ela está preocupada também com a formação daquele profissional que vem para operar cada vez melhor aquilo que ela vem propor como futuro. Eu tenho necessidade de formação e atualização constante dos profissionais envolvidos para o melhor uso das tecnologias oferecidas. O cara fez lá uma faculdade de moda, ou sei lá o quê, e isso não dá futuro para ninguém. Quer dizer, não é o início de tudo. Você sai da faculdade completamente cru. E só na vida do dia a dia é que você vai acrescentando conhecimentos e o desejo de fazer cada vez melhor o que você já faz, né? Paralelamente a essa formação para o melhor uso da tecnologia está o preparo do profissional para efetivamente pensar modelagem para fazer modelagem. Na hora que ele está trabalhando com o rosto direto no computador, ele não está pensando modelagem, ele está fazendo modelagem.
Mas para ele sentar ali todos os dias e abastecer aquele trabalho dele, executar bem, ele tem que ter pensado modelagem, respirado modelagem, estudado modelagem, pesquisado modelagem, porque esse é aonde ele vai recuperar, onde ele vai se recarregar para sentar na frente do computador e trabalhar numa proporção que não é a proporção de 1 para 1. Você não trabalha na proporção real, você trabalha no reduzido. E aí, se teu olho não tiver muito sofisticado, se você não tiver domínio das medidas do corpo, se você não souber quais são as folgas de vestibilidade que aquele tecido exige para aquele design, para aquele caimento, nada vai acontecer. Então, domínio da tecnologia à disposição, conhecimento dos processos. Formação do profissional, domínio das técnicas de modelagem, relacionar o pensar e o fazer, trabalhar a inter-relação de processos e áreas, se apropriar das tecnologias. Só com esse entendimento, o indivíduo atua melhor no coletivo. Acabei. Infelizmente, o tempo era muito curto. Eu tinha muita coisa para falar para vocês, mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer mais uma vez a Lectra, a oportunidade de vir aqui falar. Eu sou uma amante da modelagem e adoro isso. A minha vida tem sido totalmente dedicada a isso. Espero que a gente se encontre em outras oportunidades. Né, alunos?